A SATA volta a ser tema de debate neste programa, até porque recentemente chegou a notícia publicamente que a partir de 2015 vai haver passagens mais baratas, nomeadamente para o continente, e há também empresas aéreas que, low cost, obviamente, que pretendem viajar para os Açores. Mas é um tema que ainda vai lançar muita discussão. Carlos Melo Bento, começamos por aqui. 2015 parece que vamos ter passagens aéreas mais baratas e parece que vamos ter companhias aéreas com viagens low cost. Parece que sim, pelo menos para São Miguel havia, ou há já, empresas interessadas em low cost para vir cá. Oxalá que obedeçam às regras mínimas de segurança da Europa e que os nossos fiscais locais verifiquem se essas regras estão, se esses mínimos estão a ser devidamente controlados e praticados para que a nossa gente viaje com segurança. Não é muito a favor das low cost, não é? Quer dizer, eu não sou nem a favor nem contra. O que me têm dito, como sabem, eu sou Presidente do Conselho Fiscal da SATA e, com regularidade, viajo e consulto funcionários da SATA no Porto, em Lisboa, e, portanto, sei da parte daqueles que mais gente movimentam o que é que eles pensam das low cost. E o que me dizem não é o suficiente para eu ficar descansado. Em termos de segurança, em termos de qualidade, em termos de, basicamente, termos um transporte com a mesma categoria de que a SATA nos tem proporcionado. As pessoas têm uma memória curta, mas houve tempo em que a SATA não fazia voos para Lisboa nem para o estrangeiro. Nós estávamos inteiramente dependentes da TAP, que fazia os horários que queria, que transportava com os preços que entendia, e não havia o mínimo controle dos açorianos ou do governo dos Açores, que é a mesma coisa, sobre isso. Os nossos imigrados na América e Canadá viram-se forçados a abrir companhias de charters, que faliram todas, porque o voo charter para os Açores, quer do Canadá, quer da América, dificilmente se aguenta, porque critica-se e faz-se bem em criticar, porque o ideal seria, para mim, como açoriano que sou, dos pés à cabeça, que os meus irmãos que estão no estrangeiro viessem para os Açores e os daqui fossem visitá-los a preços da mesma maneira que um indivíduo vai domingo ao Algarve visitar os parentes. Mas isso, uma coisa é a gente querer, outra coisa é poder. Claro. Pronto. Portanto, quando havia charters, as companhias charters, estão todos lembrados, e uma delas era a maior companhia de charters do Canadá, que tinha à sua frente um açoriano da Ilha de Faial, pessoa mais que entendida sobre o assunto, e não conseguiu aguentar mais com a médios e danos os transportes. Teve que arriar, como se costuma dizer em micalense. A SATA resolveu entrar para o circuito. E eu estou a ver a TAP numa fúria, o representante da TAP dizer, quando perderam o concurso, até breve, com um ar muito zangado. O até breve foi até hoje. Ainda não consegui, apesar dos esforços. Depois entenderam-se, porque a TAP é que faz a manutenção e representa a SATA em Lisboa, portanto também não perde tudo e, consequentemente, chegaram a um ponto de equilíbrio, que é o que é necessário nestas coisas todas. É um ponto de equilíbrio. Mas os horários mudaram completamente, passaram a haver horários de acordo com as nossas necessidades. Já não se chega a Lisboa à 1 da manhã, era o único voo que havia, chegava-se a Lisboa à 1 da manhã, 2 da manhã, quer dizer, não havia possibilidade de ir de manhã e vir à tarde como há agora, embora seja curto, enfim, mas há essa possibilidade. A SATA multiplicou-se, apesar da nossa população ter diminuído um bocadinho, mas multiplicou-se em voos, e as pessoas criticam, em alguns casos com razão, porque é irritante nós estamos à espera para um voo às 9 horas e o voo sai às 10, 11, 12, ou sai no dia seguinte. É óbvio que é irritante para toda a gente, quer para a SATA, quer para os utentes, ou mais para os utentes que para a SATA. A SATA fica reliada, como é evidente, não é? Que tem multas, tem uma série de... tem gastos especiais, tem que se pagar os hotéis às pessoas, etc. Não é uma coisa que a SATA faça por agrado. Agora, aquilo que custa as passagens para os Açores, e dos Açores para Portugal continental e para o resto do mundo, designadamente para a América, tem soluções
como por exemplo as Canárias conseguiram. As Canárias têm há muitos anos, a Espanha paga aos passageiros. O passageiro desembolsa o preço normal da passagem e depois o Estado devolve-lhes o dinheiro que subsidia para que as Canárias e a Península Ibérica, como eles chamam, estejam em ligação permanente. Eu sempre defendi que as passagens dos Açores para Lisboa e de Lisboa para os Açores não deviam custar mais que um comboio de Minho ao Algarve. Ou um avião, uma avionete, mas não pode ser. Nós temos 9 aeroportos, todos querem ter ligações com Lisboa, alguns já conseguiram isso, não é? Porque têm aeroportos suficientes para essa coisa. É muito cómodo a gente sair de Lisboa e chegar à nossa casa, mas infelizmente não é possível, porque o preço nós não podemos pagar. Pois, mas deixa-me acabar. Deixa-me acabar, porque já agora a gente conclui esta história. A low cost na Madeira tem dado resultado, mas a Madeira tem um fluxo turístico brutal. Diferente que o nosso. Diferente, não tem. Começaram o turismo há 100 e tal anos, Exatamente. os ingleses. E os ingleses próprios é que fazem o turismo para a Madeira, gostam muito da Madeira. Até já estiveram por trás do movimento de independência da Madeira nos anos 30. E, portanto, é uma coisa completamente diferente. Depois, atrás dos ingleses, vieram os outros todos. A Madeira hoje vive do turismo. Qualquer coisinha, qualquer notícia de meteorologia que afete... Então concorda que aquilo que disse Mário Fortuna neste programa, que a Madeira é um destino turístico e os Açores é um ponto de passagem? Bom, isso é o que ele observa. E de facto é. Agora, nós açorianos temos tido coragem, para não dizer outro nome, de atrair para os Açores, porque temos coisas muito mais... Os Açores são muito mais bonitos que a Madeira, vamos pôr as cartas na mesa. A Madeira é uma montanha cheia de ribas e com aquela baía de Funchal, cheia de casinhas, onde as pessoas vivem como formigas e chamam aquilo uma coisa muito linda. Bem, é linda, é aquilo. Agora, 7 cidades... Flores, Graciosa, Pico, esmagam completamente, esmagam Portugal continental, em termos de beleza geográfica, muito mais agora a Madeira. E isso é um chamariz, tem sido sempre um chamariz, desde há muito tempo. Agora o que tem havido aqui é descoordenação. Descoordenação. O engenheiro, o irmão do Aristides da Mota, agora não me lembro o primeiro nome dele, nos primeiros anos do século XX, defendeu para a Praia de Pópulo hotéis e casinos, tal e qual como havia no Mónaco. Eles eram pessoas viajadas e sabiam como é que se fazia lá fora, era só copiar, não era preciso fazer muita coisa. Claro que toda a gente, quer de Portugal, quer da Madeira, contrariaram isso, porque qualquer concorrência que a gente faça aqui vai tirar clientes a eles. E enquanto o fluxo de turismo não for excessivo, eles não dão nada a ninguém. A gente escusa de estar com fantasia, a gente é que tirar-lhes. Claro. Pronto. E tirar como? Pois, aí é que está a questão. Para já, e aí o Carlos César foi sábio, construir hotéis em todas as ilhas. Já está. Eles agora não podem, quer dizer, podem fazer a mesma coisa que aquele crime que está feito nas 7 cidades, sim, no hotel da Vista do Rei, do Palace Hotel. Aquilo é uma vergonha, é um crime que foi feito, ia ser por quem foi? Foi por um banco, foram banqueiros que fizeram aquilo. Porque aquele hotel e o hotel de Água de Alto pertenciam à banca. A banca tirou aquilo ao cliente deles que não pagou e eles pegaram nos bancos, através de um processo. Nos bancos, nos hotéis. Agora, aquilo é um crime. Aquilo devia ter sido aproveitado com milhões que estão ali gastos. Nós não somos tão ricos que possamos ter um hotel fantasma. Aquilo dava para fazer um filme de terror, agora da maneira como está. Roubaram tudo. Aquilo era o hotel mais bonito dos Açores. O hotel mais bonito dos Açores, sem dúvida nenhuma. E, no entanto, aqui está hoje uma pocilga de roubos e de infiltrações de águas e de tudo, não é? Tudo o que há mais baixo, e aquilo, a consciência dos meninos que fizeram aquilo naquele hotel e dos nossos inimigos internos, houve inimigos internos que provocaram aquilo, ou que não digo que provocaram, que facilitaram aquilo e nada fizeram para impedir aquilo. Portanto, não fizeram absolutamente coisa nenhuma para impedir aquilo. Mas voltamos a essa questão das viagens baratas, low cost. Como em tudo na vida, quando se toma uma atitude, há sempre os prós e os contras. Nestas viagens low cost, ou melhor, num preço 134 euros. Acredita nisto? Sim, é possível, da medida em que, se a Europa paga a diferença,
Claro que acredito. Dizem que o secretário de Estado do Governo de Lisboa é que conseguiu que a Europa pagasse, como mais que já paga nas Canárias, não tenho a certeza, mas penso que deve ser isso, porque as Canárias são milhões de habitantes e o fluxo turístico é muito maior e, portanto, há de haver ali uma outra facilidade que nós não tínhamos. Se a Europa paga, se Lisboa dá os pauzinhos que costuma dar e o Governo Regional outros pauzinhos, isso é possível. Isso é possível, embora a coisa ainda não esteja segura. Claro, Vasco Cordeiro é uma pessoa muito prudente e não ia anunciar isso sem ter a certeza, porque se a gente chegar a 2015 e não houver passagens baratas, ele fica numa situação muito difícil. Mas como há eleições em 2015, é possível que aí a gente tenha a felicidade de obter isso. Agora, o que eu não sei é se as passagens baratas são daqui, ou dos Açores, para Portugal continental. Ou se os que vêm de Portugal continental para os Açores também têm. Penso que não. Porque isso ainda não foi bem esclarecido. É só para os açorianos, residentes, para os residentes dos Açores, não é? E mas também, o que já é muito bom. Não, pois, mas também não acha que os turistas, enfim, os continentais também deveriam ter uma passagem mais barata? Claro que sim, os continentais, principalmente os continentais, que são, como toda a gente sabe, os melhores turistas para os Açores. Claro. Não é? Infelizmente, isso não está esclarecido. Mas vamos lá ver, se o fluxo turístico aumentar com a diminuição do preço das passagens, porque os açorianos quando viajam atraem sempre pessoas para cá. Nós somos os maiores propagandistas dos Açores quando vamos para fora, não é? Na minha terra é melhor do que isto, na minha terra é isto, há mais aquilo e tal, e as pessoas sentem curiosidade e podem vir. Se aumentar o fluxo turístico daqui, no princípio, se for só dos Açores para Lisboa ou para o Porto, vamos perder. Porque sai mais gente, gasta mais dinheiro fora e eu já disse aqui neste programa várias vezes, quando falta dinheiro numa ilha é uma catástrofe. É uma catástrofe. Nós não temos máquina de fazer dinheiro. Se o dinheiro sai e não entra, nós é que perdemos. Agora, se houver essa propaganda, nós temos, como eu disse, o Presidente Carlos César forneceu hotéis em todas as ilhas. As escolas de hotelaria formaram gente que é o suficiente para pôr a trabalhar esses hotéis todos. Se se conseguir que venha o turismo, se fizerem, se a Secretaria de Turismo fizer investimentos certos, na propaganda certa, e não servir apenas para favores políticos, se não for só para favores políticos ou para ganhar votos em certas áreas, então o turismo vem, todos ganham, oposição e governo. Se fizer jogatinas políticas com isto, então eu não sei quem é que vai ganhar, nem quem é que vai perder. Deixe-me só, recordo-me, eu estou-me a recordar agora, porque falou aí, quando uma ilha não tem dinheiro, uma catástrofe. Isto quer dizer que é importante criar ou organizar iniciativas numa ilha que possam chamar público. Claro. Por exemplo, nós tivemos recentemente um espetáculo de música, nomeadamente o chamado DJ, uma palavra moderna, um estrangeiro, David Guetta, que se fala que o turismo, não tenho dados, mas fala-se que o turismo o governo pagou 200 mil euros para esse senhor vir cá tocar. E os bilhetes custavam entre 25 a 30 euros em Vila Franca. O que é que me diz isto? Bom, eu não estudei esse assunto, como sabem, eu não sou perito em turismo. Acho verbas muito altas para mandar vir artistas de fora. E há quem fala tem 400 mil euros. Eu penso que se essa verba foi despendida só para isso, sem haver a certeza que as pessoas que assistiram ao espetáculo são turistas que venham de fora e que gostem disso, vai dar o mesmo resultado que deu o dinheiro emprego no Santa Clara. Mandam-se vir jogadores de fora, os de cá nunca aprendem nada e aquilo continua semi-falido e o resultado é o que se vê. Não é? Nem se sobe de divisão, nem se pagam as dívidas. Não se faz nada. Portanto, aí nesse caso, se isso for feito sem estudo e se for feito sem ter retorno, então foi mal feito. Não é? Estas coisas do dinheiro é sempre muito complicado. Eu, como advogado, com 50 anos de advocacia, cheguei a esta conclusão triste. Só há ladrões onde há dinheiro. E, portanto, onde há dinheiro, quase de certeza que há ladrões. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com a forma como se distribui, porque a pessoa que distribui pode não ser o ladrão. Mas o ladrão tem 1000 artes para enganar. Você tem muito dinheiro, é muito rico, eu sou logo muito seu amigo, sou uma coisa formidável, ajudo-lhe os filhos,
vou servir de capacho à sua mulher, vou falar com o seu pai e perguntar se ele está de saúde, se quer alguma coisa para o filho e tal, etc. Enquanto você tiver dinheiro. Quando você não tiver dinheiro, eu desapareço, já não lhe procuro porta. Porque o facto da pessoa ser rica ou ter dinheiro para distribuir não significa que tenha amigos, pelo contrário. Claro. Pelo contrário, exatamente. Os amigos vêm-se nas ocasiões. Quando você não tiver nada, aí é que se vê quem foram os seus amigos. Claro. E, portanto, eu às vezes não culpo a pessoa que distribui o dinheiro, porque a pessoa que distribui o dinheiro às vezes pode não ser suficientemente competente para ter vacina contra os aldrabões e os burlões que são atraídos pelo dinheiro naturalmente, como uma certa coisa atrai a mosca, não é? Muito bem, vamos para o outro tema. Carlos César, o nosso, entre aspas, Carlos César. Não é entre aspas, é entre aspas e sublinhado, é o nosso Carlos César. Pois, eu digo entre Quem aspas, fez o Carlos César fomos nós. Os Açores. O Carlos César nasceu nesta terra, criou-se nesta terra, foi político nesta terra, digamos que foi o Pauleta da política que nunca teve que sair dos Açores para a fazer, até agora. Será que vai sair agora? Até agora. Portanto, Carlos César, eu já lhe disse isso pessoalmente, portanto não estou digamos, a revelar nenhum segredo de polichinelo. Aquilo que um político açoriano ganhou nos Açores de experiência e sabedoria pertence aos açorianos. É evidente que a gente não corta as asas a ninguém. Um indivíduo que se forma nos Açores, que é um grande cientista e que quer voar para todo o mundo, tem que voar para todo o mundo. Exatamente. Agora, não se pode esquecer que aquilo que ele sabe e que investigou, etc., foi permitido pelos açorianos. Será que ele vai voar agora? Ele é o mandatário da candidatura de António Costa. Se António Costa... Bom, eu vou-lhe dizer, face à situação, eu não sou socialista, mas face à situação de ter um homem que fez pelos Açores e principalmente por São Miguel aquilo que ele fez, São Miguel tornou-se uma ilha mais pequenina com os escudos, porque ele teve coragem de arriscar o seu futuro e o futuro do seu partido e o nosso futuro numa ligação que era, toda a gente sabia que era imprescindível, que tinha que ser feito. E ele teve a coragem. Ninguém, Mota Amaral, que governou 20 anos esta terra, nunca teve coragem de abrir uma via rápida para o Nordeste. Porque aquilo era uma obra gigantesca. Ele fez outras muito grandes, o aumento do aeroporto de Ponta Delgada, isto nas comunicações, não é? Foi uma obra única na Europa. Ou seja, se calhar não é desse tempo, mas a ponta nascente da pista do aeroporto de Ponta Delgada era um fundão da altura quase do Pico da Vara. Estou exagerando, mas que era um fundão enorme, era a Mata da Doca. Era uma cova enorme de onde se tinha tirado toda a pedra que serviu para construir a doca. E todo aquele fundão foi coberto, eram para mais de 300 metros de altura, foi coberto, mais aquela altura da pista, no tempo de Mota Amaral. Ele conseguiu, da Europa, um apoio para fazer aquilo. Portanto, é também uma obra gigantesca, porque se dizia que o aeroporto de Ponta Delgada não tinha maneira de se aumentar, não é? E ele aumentou para dentro da cidade. Bem ou mal, ele está ali e tem servido as ligações todas e não houve uma fratura, nem um desbaste daquilo, foi uma obra muito bem feita. Bem fiscalizada, bem conduzida, bem construída, etc. Carlos César fez os escudos, que é outra obra gigantesca, maior ainda do que o aumento do aeroporto, e que está a começar a dar os seus frutos. As propriedades do Nordeste começaram a aumentar de valor, os nortestenses passaram a vir a Ponta Delgada mais vezes, há muita gente extremamente válida intelectualmente e economicamente no Nordeste, que não vinham, porque eram amassados a vir cá abaixo, eram viagens enormes e enjoativas. Mas olha que há comerciantes em Nordeste que não gostam muito dessa obra. Claro, mas eles vão se adaptar porque são muito espertos e há muitos que já estão ganhando, há restaurantes que estão a ganhar que não ganhavam antes, etc. A crítica vai haver sempre. Claro, tem que haver. De maneira que, e então, portugueses e descendentes de portugueses como nós somos, vamos ter a linguinha de prata que todos os portugueses sempre tiveram. Costuma-se dizer onde é que há um gênio, há uma crítica, não é? Claro, é evidente. O Dom Manuel I um dia disfarçou-se de vagabundo e foi passear pela Ribeira e ficou muito magoado porque toda a gente falava mal dele, do rei, não é? Chamavam-lhe nomes e depois ele chegou a casa magoado e o primeiro-ministro disse-lhe, Majestade, não era Majestade nessa altura, Alteza Real, não se preocupe, eles falam mal de si, mas amanhã quando os chamarem eles vão dar a vida por si. Portanto, o português fala mal, mas quando se trata de fazer, eles fazem todos e vão para a tropa e vão para a guerra e vão para onde mandam, porque há uma consciência, nós somos um povo consciente da nossa própria existência. Agora,
Carlos César vai ganhar, vai perder? Eu não sei ainda, porque, como disse aqui já uma vez, será António, o primeiro passo de o Carlos António César José Seguro, dirigir-se para o continente? com certeza, com certeza. Ele esgotou a sua vida política nos Açores, está, a nível de governo, nos Açores está um pouco esgotada, porque ele próprio se autolimitou. Ele disse: eu não vou estar como o Mota Amaral quase até morrer na presidência, eu vou sair, e saiu. Portanto, ele agora tem o direito, moralmente e politicamente, de se lançar noutros voos. E a nós compete-nos lembrar-lhe sempre que ele é um dos nossos e que não nos pode abandonar, não é? Pronto, há outros exemplos, eu não quero estar aqui a fazer paralelismos, porque não cabem aqui, mas Carlos César pode ganhar e pode não ganhar, cuidado, não é? Portanto, ele pode, o António José Seguro pode ganhar e pode perder, o António Costa pode ganhar e pode perder. Neste momento nós não sabemos. Em termos, digamos, de simpatia, e como estou de fora do Partido Socialista, posso observar, porque hoje, vamos lá, não há diferença. Eu acho que Carlos César não há diferença nenhuma entre o socialismo e a social-democracia hoje. É tudo a eu mesma estava a coisa. dizer que eu acho que Carlos César também não toma uma opção assim, sem Ele é muito prudente, Exatamente. Mas Portugal não são os Açores, não é? Pois, eu também estou-me a recordar que António Costa aqui, recentemente também disse que apoiava a candidatura de Guterres à presidência. Estão todos ali a fazer uma equipa. A política de Portugal continental é muito complicada. A nossa mas aquela também não fica atrás, pelo contrário. E é multiplicada por muitos, não é? Eles são 10 milhões e nós aqui somos uma escassa de 200 mil. Agora, que é a experiência política de Carlos César? Se ele conseguir colocar lá fora. É muitíssima. É muitíssima. Não é muito, é muitíssima. A capacidade que ele tem, uma vez no Curvo, achei muita piada que o Presidente da Câmara de Coimbra perguntei-lhe: quem é que vai ganhar essas eleições? E a resposta dele foi: César não dorme. César parece que trabalha 24 horas por dia, quando se mete numa tarefa política. E, portanto, se ele está a fazer a mesma coisa, ele está no auge das suas capacidades intelectuais e políticas. César não é um velhinho, nem é uma criança. Claro. Ele está no auge das suas capacidades. É um homem com uma memória muito grande. Durante os 16 anos que ele governou os Açores, ele recebeu aqui centenas de socialistas de influência. Claro. E, portanto, ele soube cultivar as plantas que precisava para o seu preciso futuro. cultivar primeiro. Preciso cultivar, com certeza. E animar, etc. E nisso, ninguém lhe pode tirar... Nem tem, por exemplo, os inimigos dentro do partido como tem Berta Cabral, não é? Eu não consigo perceber, numa altura em que se fala no nome de Berta Cabral para Comissária Europeia, que sejam os próprios indivíduos do PSD nos Açores que publiquem coisas contra ela, que é um crime contra os Açores, porque aquela mulher... É inadmissível. É inadmissível, não é? Pronto. César não tem isso dentro do PS Açores, não é? O César, sem fazer mais do que retirar os extremistas do Partido Socialista do palco, houve pessoas que eram radicais, socialistas radicais, vamos dizer, da ala de Martins Goulart, que foram tirados do palco. Ele não os baniu, retirou-os do palco e pôs lá outros atores que ele entendeu, e bem, que representavam os Açores melhor dentro do socialismo, bem evidente. E hoje o socialismo é um pouco mais temperado, já não é marxista, portanto, os radicais foram afastados, não é? E, portanto, o socialismo hoje, nesse socialismo, Carlos César pensa que tem um trabalho muito importante a fazer, e se Carlos Costa ganhar as eleições, estou convencido que vai derrotar o Passos Coelho em 2015, a não ser que Passos Coelho tenha muita coisa na manga, porque, como sabe, os políticos nunca dizem a verdade, não é? Um político quer esteja no Quando poder, está perto da meta é que... é que começa a abrir os cordões à bolsa e de repente até pode-se dar uma reviravolta, Claro. porque a política é muito a arte do agora. A política não é a arte da amanhã nem a arte do passado, é a arte do agora. É agora, o que é que está passando agora? Ora bem, vamos para o último tema deste programa. Outro tema também mediático. Ricardo Salgado, do BES, foi detido e foi solto sob fiança, pagou 3 milhões de euros. Que comentário? Esse senhor era conhecido pelo DDT, em alguns círculos mentideiros de Lisboa. O DDT é um antigo pó para matar pulgas que matava tudo. Chamavam-lhe DDT porque era o dono disto tudo. Os Espírito Santo, durante o Estado Novo, foram uma peça fundamental do capitalismo português, protegido, aliás, como
como aqueles capitalistas que o Salazar considerava sério, e o próprio Marcelo. O Marcelo, por exemplo, teve uma briga com o Champalimau, e o Champalimau não conseguia comprar os bancos que queria no tempo de Marcelo. Quer dizer, quando o poder se interfere na banca, a banca não faz o que quer. Mas, na altura, o Grupo Espírito Santo, digamos, não sei se é o Ricardo, se é outro qualquer, mas o Grupo Espírito Santo tinha uma influência muito grande na economia portuguesa. Era um banco sólido e tal. O meu pai não gostava deles, porque teve que vender a herança da sua mãe para pagar um crédito que lhe foi dado por X anos e que eles a determinada altura precisaram de dinheiro e obrigaram toda a gente a pagar mais depressa, não é? E, portanto, o meu pai, a partir daí, nunca mais pôde com o Banco Espírito Santo. Mas eu compreendo que a banca tem que agir a certas alturas com muita violência para poder sobreviver, não é? Porque nós não sabemos o que é que está por trás da política bancária. E o Ricardo Espírito Santo perde tudo com o 25 de Abril, mais com o 11 de Março, porque expropriaram o banco dele e, portanto, ficou sem nada. Foi com uma mão atrás e outra à frente para o estrangeiro. E, segundo consta, foi o Rockefeller e os outros, e judeus que dominam a banca internacional, que o terão ajudado lá fora a desenvolver a sua atividade bancária, que ele a desenvolveu muito bem, a ponto de, quando regressou a Portugal, abrir um banco, o BES, que dominou o mercado e era considerado, e ainda é, um banco muito sólido e extremamente competente naquilo que faz. Agora, esta crise pôs a careca à mostra a muitos investimentos de papel. Você tem uma agência de rating muito conceituada. Você diz que quem vende estes óculos é a melhor empresa do mundo. Ele, Ricardo Espírito Santo, manda estudar isso. Eles dizem que, sim senhor, a empresa diz que os óculos é a melhor coisa do mundo. E compra o papel da fábrica dos óculos. Depois vem-se a verificar que os óculos, afinal, não são nada, são de plástico e barato e não sei o quê, e a empresa abre falência. Tudo o dinheiro que você investiu ali perde-se. Vai-se embora, porque a empresa faliu e deixou de... Então, de bom gestor, Ricardo Salgado, passa a mau gestor. O que é que acontece? Segundo me apercebi, houve ali uma guerra, ou segundo me apercebi, segundo familiar? Aquilo que se lê, exatamente, segundo aquilo que se lê nos jornais, houve uma guerra de comadres. Brigam os comadres, descobrem-se as verdades. Muita coisa deve ter soltado daquela briga familiar tula, porque vão ser todos prejudicados, como é evidente, não é? E o que acontece normalmente nas partilhas das famílias, quer tenham pouco, quer tenham muito, acabam por ganhar apenas os abutres que estão à volta deles, não é? Se não há uma pessoa séria no meio daquilo que obriga a fazer as coisas como deve ser, acaba por se perder tudo. E então, aqui neste caso, a coisa começou a arrebentar. O antigo Presidente da Câmara do Porto dizia, não percebi isto, então eu fui feito arguído 7 ou 8 vezes, esses meninos estão aí acusados de coisas, não são feitos arguídos. Ora, a expressão de um líder do Porto é sempre muito importante. O Ministério Público não ficou sossegado com isso e desencadeou uma campanha que levou a um dos juízes mais duros para com um certo tipo de capitalismo a detê-lo, que era uma coisa impensável. Um juiz com coragem. Eu não sei se é coragem, quer dizer, o Garzón em Espanha também mandou prender o Pinochet e hoje nem a advocacia consegue exercer, não é? Porque depois os próprios tribunais se voltaram contra ele. Nestas coisas é preciso muita prudência, porque já o que aconteceu com a Casa Pia destruiu a imagem da justiça em Portugal e que todos nós perdemos. Nós, os que trabalhamos na justiça e o povo que deixou de acreditar nos tribunais, o que é uma coisa terrível, porque quando a gente não acredita num médico, a gente não vai lá, mesmo que ele seja o melhor do mundo, não é? Poxa. E, portanto, o que aconteceu, a justiça se pôr em pé depois do golpe chato, para não chamar outra coisa, do julgamento da Casa Pia, pode repetir-se noutra vertente e não sei se nós vamos ganhar alguma coisa, porque o homem mais poderoso do país em termos financeiros é detido com acusações de burla, de falsificação de documentos, de lavagem de dinheiro e mais não sei quê, e que tem que pagar uma caução de 2 ou 3 milhões de euros para ficar solto, que não pode sair do país, a não ser que peça autorização ao tribunal e que isso seja muito bem justificado,
e que não se pode, não pode falar com a prima, com a tia, com a avó, com aquele ou com aquele outro, bom, estamos a... Passa de bestial a besta. E não sei se ele passou, porque ele continua a ser a mesma pessoa, e eu não sei o que é que está... É-me difícil... Mas a imagem que passa cá para fora... A imagem que passa é terrível, não é? É terrível. E depois esta nossa comunicação social, parece um leão quando vê uma zebra ferida, quer dizer, não... Lança-se em cima e estraçalha tudo, não é? Portanto, é preciso muito cuidado, porque indivíduos como aquele, com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem em Portugal, não deve haver muitos. E na economia de mercado onde nós somos forçados a viver, se nós não tivermos banqueiros de alta categoria, o país nunca passa da cepa torta. Pode ter o melhor presidente do Conselho de Ministros, o melhor primeiro-ministro do mundo, mas se não tiver milionários, empresários milionários de categoria, o país não passa da cepa. Não são os sindicatos que vão administrar as empresas. A gente já viu o que é que isso deu em 75, 76, que abriram falência todas as empresas em que os sindicatos se meteram lá dentro, em que os trabalhadores que administraram as empresas faliram todas, não houve nenhuma que escapasse. Não é? Perdeu toda a gente. E, portanto, agora é preciso salvaguardar as pessoas, bons empresários, e quando eu digo bons empresários, não quer dizer que sejam anjos ou arcanjos e que não tenham defeitos, nem tenham cometido faltas. Agora, é preciso não fazer como a polícia de trânsito faz. Não apanham os bandidos, mas as pessoas sérias que estacionam o carro mal são logo autuadas, mas o bandido foge e nunca é apanhado. Muito bem. Está na altura dos livros? Vamos aos livros. Eu tenho aqui umas coisas engraçadas para mostrar aos nossos espectadores. Primeiro, do Aníbal Pires, o homem que representa o Partido Comunista na Assembleia Legislativa e que é professor, e que resolveu escrever sobre os imigrantes nos Açores. É um tema que já se falou aqui, portanto, as pessoas que vêm para os Açores imigradas, vindas de outros países para trabalhar, e que naturalmente o preocupam. Eu teria preferido que ele estudasse os imigrantes açorianos na América, mas ele também não é de cá e tem uma visão universalista, ainda por cima do partido que é, propriamente não estará preocupado com isso. Importa-se é com o trabalho. O livro é interessante para quem gosta de assuntos económicos e vale a pena tê-lo. Aníbal Pires é deputado, é professor e, portanto, não é uma pessoa qualquer, não é? E os outros textos que eu trago é do José Andrade. Lembra-se que ele nos acusou aqui de termos trazido um livro de poemas quando ele tem tanta obra, e de facto tem obras muito, muito importantes que ele fez. Por exemplo, sobre o emissor regional dos Açores, hoje Radiodifusão Portuguesa, que começava as suas emissões sempre aqui, Portugal, Ponta Delgada, e ele aproveitou o título para fazer um livro muito interessante sobre o emissor regional dos Açores. Em todos o emissor regional tem a mesma idade que eu tenho, portanto tem 70 e tal anos, e quando fez 70 ele publicou este livro. Ele é, como disse, filho de jornalista e neto de jornalista, portanto tem um jornalismo no sangue e fez uma obra muito interessante sobre o emissor regional. Outra obra dele são os 500 anos de história do Conselho de Ponta Delgada. Ponta Delgada fez anos já há pouco tempo, fez 500 anos há pouco tempo, e ele fez um trabalho de fôlego sobre a nossa querida cidade e sobre a história dela. E finalmente o Coliseu Avenida também é dele, que também fez anos um dia destes, e que ele publicou o Coliseu Avenida, símbolo de uma geração. Portanto, realmente é o Coliseu de Ponta Delgada é uma construção igual ao do Coliseu do Porto e de Lisboa, embora com dimensões diferentes, mas que ocuparam naquela época um lugar cimeiro no espetáculo, primeiro no teatro, depois no cinema, depois no teatro. José Andrade, que foi diretor do Coliseu. E ele próprio que dirigiu o Coliseu é a pessoa autorizada. Ele tem mais obras, não é? Mas eu apanhei estas na estante e trouxe-as para o programa. Muito bem, fica o ponto final deste programa. Falamos de temas importantíssimos, mediáticos, a questão do Ricardo Salgado do BES, falamos também de Carlos César, que é o mandatário da candidatura de António Costa, e obviamente, para não variar, a SATA é sempre notícia neste programa. Para a semana voltamos, até lá.